Você já sentiu aquela pontadinha no coração, aquela sensação estranha de que algo mudou na forma como algumas pessoas te tratam? Mesmo que elas não digam nada diretamente. Talvez um friozinho, um distanciamento sutil, ou uma crítica disfarçada de conselho. É doloroso. Não é especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que a paz, a sabedoria e as conexões genuínas deveriam ser a nossa maior riqueza. A verdade é que, à medida que envelhecemos, as dinâmicas sociais podem se tornar mais complexas, e nem sempre as pessoas expressam o que realmente sentem. E, muitas vezes, o que elas sentem não é realmente sobre você. Existe um segredo por trás desses comportamentos. Algo que o grande psicólogo Carl Jung nos ajudou a entender profundamente. Não estamos falando de ódio aberto, mas de algo mais insidioso, que pode vir de inveja e incompreensão, ou até mesmo das próprias inseguranças de quem está ao nosso redor. É como se certas atitudes fossem sinais silenciosos, que se manifestam de maneiras que podem nos deixar confusos, magoados ou até isolados. Neste vídeo, vamos desvendar 7 desses sinais, muitas vezes sutis, que podem indicar que alguém, secretamente, não nutre os melhores sentimentos por você, ou, mais precisamente, projeta nele algo que o incomoda dentro de si. Ao entender esses padrões, você poderá se proteger, cultivar relacionamentos mais autênticos e, o mais importante, preservar sua paz interior. Prepare-se para uma perspectiva libertadora, que vai além do que os olhos podem ver. Assista até o final para algo que vai surpreender você. Vamos mergulhar no primeiro sinal, que muitas vezes é tão sutil que mal o percebemos, mas seu impacto pode ser devastador para a nossa autoestima e bem-estar. O primeiro sinal é a agressão passiva ou o desprezo sutil. Imagine a cena: você está contando uma história, compartilhando uma experiência de vida ou expressando uma opinião sobre algo importante para você, e a pessoa em questão te interrompe, muda de assunto abruptamente, ou solta um comentário aparentemente inocente, mas que te diminui. Pode ser algo como: "Ah, mas você sempre foi assim, né?" Ou, "Na sua idade, é comum esquecer algumas coisas", dito com um tom que não é de empatia, mas de superioridade. É a crítica disfarçada de brincadeira, o elogio com uma pontinha de deboche, ou o famoso "não é nada pessoal". Esse tipo de comportamento é como uma picada de mosquito irritante, mas difícil de pegar e mostrar para os outros. Eles não dizem abertamente que não gostam de você, mas suas ações falam mais alto. Eles podem, por exemplo, concordar com você na frente de outras pessoas, mas depois, em um pequeno grupo, fazer piadas sobre o que você disse ou fazer com que sua contribuição pareça irrelevante. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós mesmos que não queremos reconhecer nossos medos, nossas inseguranças, nossos aspectos menos nobres. Muitas vezes, quando alguém manifesta agressão passiva ou desprezo sutil, está projetando a própria sombra em você. Eles veem em você algo que os incomoda neles mesmos. Talvez a sua liberdade, a sua sabedoria acumulada, ou simplesmente o fato de você estar vivendo bem em uma fase da vida que eles temem. É mais fácil para eles projetar esses sentimentos negativos em você do que confrontar suas próprias inadequações. É como se a sua presença os forçasse a encarar algo que eles não querem ver em si mesmos. E a maneira de lidar com isso é tentar diminuí-lo. É importante lembrar que o problema não é você, mas o espelho que você reflete para eles. Sua sabedoria e experiência podem ser uma ameaça para a insegurança deles. E o desprezo é uma forma de tentar nivelar o campo, de fazê-los se sentirem superiores. O melhor a fazer é reconhecer o comportamento,
não internalizá-lo e, se possível, limitar a exposição a essa pessoa. Ou responder com uma tranquilidade inabalável que mostra que as tentativas deles de abalá-lo são inúteis. O segundo sinal é o distanciamento ou a esquiva repentina. Pense em alguém que costumava ser presente na sua vida, um amigo, um parente, um vizinho. De repente, essa pessoa começa a ficar mais ausente. Ligações não são retornadas. Convites são recusados com desculpas vagas. E encontros casuais se tornam cada vez mais raros. Não há uma briga ou discussão, apenas um afastamento gradual, um silêncio que se alonga. Eles parecem evitar a sua companhia, mas sem um motivo aparente. Se você tenta se aproximar, sente uma barreira invisível, uma relutância em se engajar. É diferente de alguém que está apenas ocupado. Aqui, há uma sensação de esquiva intencional. Mesmo que seja feita de forma educada ou até mesmo simpática na superfície, esse distanciamento pode ser um reflexo de uma dificuldade interna da outra pessoa. Para Jung, a vida é uma jornada de individuação, de se tornar quem você realmente é, quando envelhecemos. Tendemos a estar mais em paz com quem somos, mais autênticos. E isso pode ser desafiador para quem ainda está lutando com sua própria identidade ou aceitação. Sua sabedoria, sua serenidade ou até mesmo sua vulnerabilidade que você aceita com a idade podem ser um lembrete para eles de algo que precisam enfrentar em suas próprias vidas, ou do tempo que passa, o que pode gerar desconforto, em vez de lidar com essa própria sombra ou com seus medos sobre o envelhecimento. Por exemplo, eles se afastam. Eles não te odeiam no sentido literal, mas evitam a energia que você representa, porque ela os confronta com algo que eles não estão prontos para encarar em si mesmos. Eles podem temer que a sua presença, ou aquilo que você representa, revele suas próprias fragilidades ou o fato de que eles não alcançaram certas coisas na vida. É um mecanismo de defesa, não um ataque pessoal. O importante é entender que o afastamento deles é sobre a jornada deles, não sobre o seu valor. Não se culpe por isso. Apenas observe e ajuste suas expectativas em relação a essa pessoa. E o terceiro sinal que frequentemente se manifesta é a crítica excessiva ou a contradição constante. Você percebe que, não importa o que você diga ou faça, essa pessoa sempre encontra algo para criticar, para colocar um mas ou para contradizer. Se você fala sobre uma viagem que fez, ela aponta o que poderia ter sido melhor. Se você compartilha uma conquista, ela diminui o seu valor ou sugere que foi sorte. Se você expressa uma opinião, ela apresenta um argumento oposto, não com o intuito de um debate saudável, mas para descreditar o que você disse. É um padrão de anulação, onde sua voz e suas experiências são constantemente minimizadas. Isso não é uma discussão construtiva. É uma tentativa de desvalorização contínua. Por exemplo, se você comenta sobre a qualidade de uma receita nova que experimentou, a pessoa pode imediatamente começar a falar sobre como a dela é superior, ou como o ingrediente que você usou não era o ideal, ou até mesmo apontar um erro insignificante na sua execução. Essa tendência de criticar tudo e todos, especialmente você, muitas vezes vem de uma profunda insegurança por parte da pessoa. Ela se sente inadequada e, para se sentir melhor, tenta derrubar os outros. Carl Jung chamava isso de projeção. A pessoa projeta em você seus próprios defeitos, suas frustrações e suas insatisfações. Se ela se sente incapaz, ela tenta fazer com que você também se sinta incapaz. Se ela tem inveja de algo que você conquistou, ela tenta desvalorizar essa conquista. Essa crítica constante não é um julgamento sobre você,
mas sim um reflexo do que acontece dentro da mente dela. É uma armadilha sutil para minar sua confiança e autoestima. Ao compreender isso, você pode desarmar o poder dessas críticas. Elas não são sobre você. São sobre as batalhas internas da outra pessoa. A melhor resposta é a sua própria paz e a manutenção da sua convicção. Não se defenda excessivamente. Não tente convencê-los. Apenas ouça, assinta e siga em frente, sabendo que a crítica deles revela mais sobre eles do que sobre você. Agora que abordamos esses primeiros sinais, vamos aprofundar ainda mais nos próximos. Agora que discutimos a agressão passiva, o distanciamento repentino e a crítica excessiva, vamos continuar nossa jornada pelos sinais que podem indicar que alguém, em segredo, não nutre os melhores sentimentos por você, ou, como Jung nos ensinaria, está lidando com suas próprias projeções. O quarto sinal é a falta de empatia ou a indiferença diante das suas dificuldades. Imagine que você está passando por um momento difícil, seja uma questão de saúde, uma perda ou um desafio familiar. Você compartilha sua dor, sua preocupação, buscando talvez um ombro amigo, um conselho ou simplesmente um pouco de compaixão. Mas a reação da pessoa é de total indiferença. Ela pode mudar de assunto abruptamente, minimizar o seu problema com frases como "Ah, mas todo mundo passa por isso", ou até mesmo parecer secretamente satisfeita com a sua adversidade. Essa falta de conexão emocional, essa incapacidade de se colocar no seu lugar e oferecer apoio, é um sinal gritante de que algo não está bem na relação. Não se trata apenas de uma pessoa que não sabe como reagir bem. É uma ausência de calor humano e de interesse genuíno pelo seu bem-estar. Às vezes, eles podem até usar a sua vulnerabilidade para se sentirem superiores ou para reafirmar alguma crença distorcida sobre você. Por exemplo, se você está lidando com um problema de saúde, a pessoa pode dizer: "Eu já esperava isso, você nunca se cuidou direito", em vez de oferecer apoio. Essa frieza pode ser um reflexo da inveja ou do ressentimento não reconhecido, em um nível inconsciente. A sua dor pode dar a eles uma sensação de alívio ou de superioridade, especialmente se eles se sentem ameaçados por você em outras áreas da vida. A teoria da sombra de Jung nos lembra que as pessoas projetam o que não aceitam em si mesmas. Se alguém tem dificuldade em lidar com suas próprias vulnerabilidades ou com a ideia de que a vida é cheia de desafios, pode reagir com indiferença à sua dor, pois é uma forma de se proteger, de não se confrontar com a própria humanidade e com os próprios medos. Eles podem secretamente achar que a sua dificuldade é uma justiça por algo que eles invejam em você. Entender que essa falta de empatia não é um reflexo da sua dignidade, mas da própria limitação emocional deles, pode ser libertador. Não se esgote tentando arrancar compaixão de quem não está disposto a dá-la. Proteja seu coração e busque apoio em pessoas que genuinamente se importam. Em seguida, chegamos ao quinto sinal, a exclusão ou o ato de ser deixado de fora. Você começa a perceber que, de repente, é sistematicamente excluído de eventos sociais, conversas importantes ou decisões que antes você faria parte. Antigos amigos se reúnem e você só descobre depois. Parentes fazem planos e esquecem de te convidar. Em um grupo, as pessoas conversam animadamente e quando você se aproxima, o assunto muda ou o silêncio se instala. Não é apenas um esquecimento ocasional. É um padrão. É uma forma de te isolar, de te fazer sentir irrelevante, sem a necessidade de uma confrontação direta. Você pode sentir que está assistindo a vida acontecer de fora, como se fosse um estranho em um ambiente que antes era familiar.
Por exemplo, você pode descobrir por terceiros que um grupo de amigos que você sempre frequentou saiu para almoçar ou que um evento familiar foi planejado sem que você fosse consultado ou convidado. Essa exclusão, embora dolorosa, também pode ser vista pela lente junguiana. À medida que envelhecemos, podemos nos tornar mais autênticos, mais fiéis à nossa essência, para algumas pessoas. Isso pode ser ameaçador. Eles podem temer o envelhecimento, ou podem sentir que a sua presença, a sua experiência, de alguma forma os ofusca ou os confronta com suas próprias incertezas sobre o futuro. Ao excluí-lo, eles tentam manter uma sensação de controle ou de superioridade. Ou talvez estejam simplesmente evitando o desconforto que sua presença lhes causa. É uma manifestação de suas próprias ansiedades sobre o tempo, a relevância e o lugar no mundo. Eles podem associar a velhice à fragilidade ou à irrelevância. E ao excluí-lo, estão, de certa forma, projetando seus próprios medos sobre o envelhecimento em você. Não se trata de você não ser bom o suficiente, mas de eles não conseguirem lidar com o que você representa em um nível inconsciente. Entender isso o ajuda a não internalizar a dor da exclusão, em vez de se apegar a quem o afasta. Direcione sua energia para aqueles que o valorizam e o incluem de verdade. O sexto sinal é a fofoca, ou a disseminação sutil de rumores. Você começa a ouvir, de forma indireta, comentários negativos sobre você, ou talvez distorções de fatos que você contou. As pessoas não te confrontam diretamente, mas espalham informações que podem minar sua reputação, sua credibilidade ou sua imagem. Podem ser comentários sobre sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos ou até mesmo sua sanidade. Essas fofocas são como um veneno lento que age nas entrelinhas, criando uma atmosfera de desconfiança ao seu redor. É uma forma covarde de atacar, sem ter que enfrentar as consequências diretas. Por exemplo, você pode descobrir que alguém está dizendo que você está ficando senil só porque você esqueceu um nome, ou que está amargurado por não aceitar uma situação. A fofoca, para Jung, muitas vezes é uma manifestação da sombra coletiva ou individual. É a projeção da frustração, da inveja e da malícia que a pessoa não consegue lidar dentro de si, em vez de confrontar suas próprias deficiências. Ela tenta rebaixar os outros. A fofoca é uma forma de tentar controlar a narrativa sobre você, de diminuir o seu valor para que a pessoa que a espalha se sinta maior. É um comportamento muitas vezes alimentado pela inveja do que você é, do que você tem, ou da sua paz interior. A velhice pode trazer uma sabedoria e uma autenticidade que alguns não possuem. E isso pode gerar inveja. Eles tentam manchar sua imagem para mascarar o brilho que você irradia, ao invés de se irritar. Lembre-se que quem fofoca está mostrando mais sobre sua própria pobreza de espírito do que sobre qualquer coisa em você. A melhor defesa contra a fofoca é a sua integridade e a sua autenticidade. Continue vivendo sua vida com dignidade, e a verdade sempre prevalecerá sobre as mentiras. Finalmente, chegamos ao sétimo sinal, a condescendência, ou o tratamento infantilizado. Este é um dos mais dolorosos, especialmente para quem acumulou anos de experiência e sabedoria. Você percebe que as pessoas te tratam como se você fosse menos capaz, menos inteligente, ou até mesmo como uma criança. Suas opiniões são desconsideradas, suas decisões são questionadas sem base, e suas histórias são ouvidas com um sorriso de pena, como se fossem contos de fadas de alguém que perdeu a conexão com a realidade. Eles podem usar um tom de voz mais alto e lento, como se você tivesse dificuldade de compreensão, ou podem insistir em fazer coisas por você que você é perfeitamente capaz de fazer sozinho.
mas de uma forma que sugere que você não consegue mais. É como se sua idade fosse automaticamente associada à incapacidade, ignorando toda a sua bagagem de vida. Por exemplo, em uma conversa sobre um assunto que você domina, a pessoa pode virar-se para outra e dizer: "Coitado, ele já não entende mais essas coisas." Em vez de se dirigir diretamente a você, essa condescendência é uma forma de desempoderamento. Ela surge, muitas vezes, do medo que a própria pessoa tem de envelhecer e de se tornar menos, ao te infantilizar. Eles tentam afirmar sua própria superioridade e negar a sabedoria inerente à idade. É uma projeção de suas próprias ansiedades sobre o declínio e a perda de controle. Carl Jung acreditava que o envelhecimento é uma fase de grande potencial para a sabedoria e a inteireza. Aqueles que o tratam com condescendência estão, na verdade, revelando sua própria incapacidade de valorizar esse processo. Eles podem sentir-se ameaçados pela sua autonomia e pela sua capacidade de viver plenamente, mesmo com os desafios da idade. É uma tática para diminuir o seu valor e, consequentemente, aumentar o deles aos próprios olhos. O poder de resistir a isso está em sua própria dignidade. Não permita que a visão limitada de outros defina quem você é. Afirme sua autonomia e responda com a serenidade de quem sabe o seu valor. Agora que cobrimos todos os 7 sinais, vamos para uma reflexão final e um convite especial. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 sinais que podem indicar que alguém, em segredo, nutre sentimentos negativos em relação a você. Muitas vezes, sem nem mesmo perceberem o porquê. Começamos com a agressão passiva e o desprezo sutil, onde as palavras e ações mascaram uma intenção de diminuir. Depois, passamos pelo distanciamento ou a esquiva repentina. Um afastamento sem explicação que revela mais sobre a dificuldade do outro em lidar com a sua própria realidade. A crítica excessiva e a contradição constante nos mostraram como a insegurança alheia pode se manifestar como uma tentativa de desvalorizar sua voz. A falta de empatia e a indiferença diante das suas dificuldades revelaram a ausência de calor humano, muitas vezes enraizada em inveja ou ressentimento. A exclusão ou o ato de ser deixado de fora nos fez perceber padrões de isolamento que visam diminuir sua relevância. A fofoca e a disseminação sutil de rumores expuseram a face covarde do ataque indireto, buscando manchar sua reputação e, por fim, a condescendência e o tratamento infantilizado nos alertaram para a tentativa de desempoderamento de quem não consegue lidar com a sabedoria e a autonomia que a idade pode trazer. É crucial entender que, na maioria das vezes, esses comportamentos não são um reflexo de quem você é, mas sim um espelho das próprias lutas internas da outra pessoa. Carl Jung nos deixou um legado poderoso ao nos ensinar que muito do que percebemos no outro é, na verdade, uma projeção de nossa própria sombra, aquilo que não aceitamos em nós mesmos ou os medos que carregamos. Quando alguém demonstra esses sinais de aversão secreta, frequentemente está reagindo ao que você, de alguma forma, representa para a sombra dela. Pode ser sua vitalidade, sua sabedoria, sua paz, ou até mesmo sua simples existência em uma fase da vida que eles temem. Compreender isso não é para nos tornarmos paranoicos ou desconfiados de tudo e de todos. Pelo contrário, é para nos libertarmos da culpa e da necessidade de agradar. É para nos darmos permissão para proteger nossa energia, nosso tempo e nossa paz interior. Pense bem, cada ano de vida que você carrega traz consigo um tesouro inestimável de experiências, aprendizados e sabedoria. Você é um livro vivo, cheio de histórias e insights. Permitir que a projeção,
a inveja ou a insegurança de outras pessoas minem sua alegria e seu valor, seria um desperdício. Sua idade é sua coroa, não um fardo. É um tempo para se aprofundar em si mesmo, para nutrir os relacionamentos que realmente importam e para desfrutar da liberdade que vem com a autoconsciência. O que fazer? Então, primeiramente, reconheça esses sinais sem se apegar a eles. Não se sinta na obrigação de mudar para agradar a quem te critica ou se afasta. A sua autenticidade é o seu maior trunfo. Em segundo lugar, estabeleça limites saudáveis. Você não precisa se expor repetidamente a pessoas que te diminuem. Escolha com sabedoria suas companhias, buscando aqueles que te elevam, que te ouvem com respeito e que celebram quem você é. Às vezes, o maior ato de amor próprio é aprender a se afastar, gentilmente, de quem não contribui positivamente para o seu bem-estar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde emocional e na sua felicidade. Comece observando esses sinais ao seu redor e, mais importante ainda, observe como você se sente na presença dessas pessoas. Seu corpo e sua intuição são guias poderosos. Confie neles. Você já percebeu algum desses sinais em suas relações? Como você lidou com eles? Sua experiência é incrivelmente valiosa para toda a nossa comunidade. Compartilhe suas reflexões e histórias nos comentários abaixo. Adoraria ler e aprender com você. Se este vídeo trouxe clareza e te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gostei e assine o canal para mais conteúdos que te apoiem a viver sua melhor fase. Sua inscrição nos ajuda muito a continuar crescendo e a levar essas mensagens para mais pessoas. E lembre-se, a jornada de envelhecer é uma oportunidade para mais autenticidade e para abraçar a sua verdadeira essência, livre das expectativas e projeções dos outros. Viva sua melhor vida em todas as idades.